gente realizou já 2 eventos tratando dessa questão do memorial, que na verdade o memorial é muito mais amplo, né? É algo que vai abranger algo que a gente ainda mal tem, que é a nossa biblioteca como a gente gostaria que ela fosse, né? E, Gláucia, para esse momento, para o tempo que vocês têm, pensando, porque o memorial é algo realmente que envolve uma estrutura predial, que envolve toda uma estrutura de acervo. Então, o que ele sugeriu para nós foi que a gente pensasse uma exposição para esses 40 anos da biblioteca. E que a gente tentasse, de certa forma, reunir as pessoas, porque ele falou, se vocês têm poucos documentos, se vocês quase não têm imagens, registros fotográficos, essas pessoas são a grande memória desses 40 anos da biblioteca. E aí a gente começou a chamar, né, um aqui, um ali. A Janete foi a pessoa... Então tudo foi nos levando a entrar em contato com vocês e ficar ligando, enchendo o saco da Janete. Encontrando na rua. Eu acho que cada pessoa que vem, que a gente conversa, que vai falando um pouquinho da história, a gente vai tornando esse espaço vivo, né? E... Só que hoje seria o Romeu, né? O Romeu? O Romeu também. Mas o Romeu ficou muito ligado mais ao turismo, Mas né? não, ele Mas foi também... diretor de cultura há muito tempo, no tempo que a cultura estava atrelada à Secretaria de Turismo. Ele participou expressivamente. Mesmo estando no turismo, ele foi uma peça fundamental para a realização de uma série de eventos culturais no município de Bituba. Isso aí isso a gente já não sabia. Um cara. Por isso que a gente não chamou o Romeu até então. O Romeu tem uma bagagem, assim, um histórico de contribuição, de participação imensurável. Nós lançamos a primeira Feira do Livro em Bituba. Calma aí, já teve uma primeira Feira do Livro, teve. Então. Não tinha conhecimento disso. Para eu, a primeira Feira do Livro foi a que aconteceu em 2012, 2013, 1993 ela foi feita na rua Hernani Cotrim, nas proximidades da loja da Dona Kida ali. Nós fechamos a rua, botamos um palanque. Mas nos 50 anos do município também teve. O Borracha aqui, ele tinha uma livraria, ele trouxe uma infinidade de obras em consignação para cá, fez 15 dias de exposição de livros, de exposição e vendas de livros. Foi assim, foi um evento interessante. A gente fez academias de dança, tudo num sábado de manhã, para a abertura da Semana do Livro. Foi muito interessante. Nós não tínhamos na nossa época, a Lourdinha também não tinha na época dela, essa questão comercial. Nós tínhamos um carinho especial. A gente tinha amizade com o artista plástico, o artista plástico com a gente. Não tinha o quadro para produção. Eu sempre pintei também. Mas eu toda a vida tive comigo. Eu nunca vendi e jamais venderia um quadro. Porque eu acho que a partir do momento em que tu passa a produzir para vender, deixa de ser arte. Então eu tenho... Mas hoje, nos dias de hoje, o artista ele precisa... questão de sobrevivência. Né, dessa Muitos arte. Estão sobrevivendo. Eu digo, aquele que vive só da arte, é igual o padre e o pastor. Aquele que vive da fé é sustentado pela fé. Aquele que vive da arte é sustentado pela arte. Né? Então... é uma coisa. Agora nós, por exemplo, pintar, fazer artesanato, é uma questão de gostar da arte. Nós temos a nossa profissão e fazemos aquilo por amor. Então todos os quadros que eu pintava eu doava. Então eu tenho aí, eu acho que uns 80, 100 quadros doados aí. Eu tenho só um quadro em casa, meu. Como que se chegou ao nome da biblioteca para trazer o nome do padre para o nome da biblioteca? Dele, porque era a figura dele. Porque num primeiro momento a biblioteca foi apenas biblioteca pública municipal, né? E aí essa comemoração dos 40 anos se dá a partir do momento em que ela leva o nome do padre junto com ela. Mas ela já existiu antes. Até essa é uma discussão, né? O pessoal comentava: mas não é 40 anos. Aí eu falo, não, com este nome ela tem 40 anos. E um pouquinho antes ela já havia surgido. Então eu não sei se alguém de vocês pode falar um pouquinho mais. Que na verdade... até porque esse padre eu também não conheci, o nome, né? Então... eu conheço bem a história do Padre Tamar porque eu fiz uma monografia sobre a vida dele. Né? O Padre Tamar, na verdade, ele foi um
na época, o indivíduo mais graduado em termos de formação que nós tínhamos no lugar. Ele foi o segundo doutor em teologia do estado de Santa Catarina. Tá? E o doutorado dele... Não foi o primeiro? Não, o primeiro foi Dom Joaquim Domingues de Oliveira. Né? Dom Joaquim. Ele tirou o doutorado dele em Roma. A tese dele foi defendida em latim sobre a Virgem Maria. E ele tirou a Laurea Máxima na tese dele em latim. Quando ele veio de Roma, ele foi colocado como pároco da Catedral Metropolitana de Florianópolis. E o arcebispo metropolitano era o Dom Joaquim Domingues de Oliveira, que era o primeiro doutor em teologia do estado de Santa Catarina. O padre Itamar começou a se destacar por uma série de eventos, de ações que ele fez dentro de Florianópolis, como, por exemplo, em 1949, quando caiu aquele avião no topo do Camirela, não existia corpo de bombeiro dentro de Florianópolis. Então, o que ele fez? Ele mobilizou a sociedade florianopolitana para subir o morro e descer com os cadáveres. Tá? Gente, eu nunca ouvi falar dessa história. Aí ele descia com os cadáveres em sacos plásticos. E isso teve um destaque na época. O único jornal do estado era o Jornal A Notícia de Joinville, e deu um destaque especial aos feitos dele. Além do que ações para ajudar a população que ele fez. O povo do interior ia muito para Florianópolis em busca de emprego e não tinha emprego, então ia vender jornal. E não tinha o que comer, porque o jornal era... Então ele criou, ali nas escadarias da Igreja da Glória, na rua Trajano, na frente do Colégio Lauro Miller, né? Ele instituiu a sopa do jornaleiro. Todas as noites ele distribuía sopa para os vendedores de jornal. E com o tempo ele também construiu a casa do jornaleiro, para aqueles jornaleiros que não tinham onde dormir para passar a noite. E tudo isso foi despertando um ciúme bastante significativo no arcebispo. Quando ele viu que o padre Itamar estava no estado mais reconhecido como benfeitor do que ele pegou e botou para Imaruí e ainda citou a frase embaixo. Eu copiei essa frase na Armode, que é a residência dos bispos em Florianópolis. Estava escrito no livro. Eu quero ver a humildade desse homem naquele fim de mundo. Veio aqui para Imaruí. Em Imaruí o padre Itamar era muito politiqueiro, muito sem vergonha também. Ele começou a se meter demais na questão política dos Bittencourt. Tanto é que se tu for em Imaruí, aquelas duas estátuas de Imaruí foram construídas por ele. O salão paroquial foi construído por ele. Lá no bairro São Tomás tem uma escola com o nome dele. Tudo isso pesquisa que a gente fez na época e a gente descobriu esses... Aí o grupo Bittencourt tentou matar ele. Aí ele sofreu um atentado lá. Foi onde colocaram o padre Itamar aqui na igreja de Imbituba. O homem tinha uma oratória, o homem tinha uma capacidade de fazer o povo chorar. A festa que hoje é destaque em Imaruí era em Imbituba. Era aqui. O que acontece com a nossa comunidade? Por que ela não vem à biblioteca? E aí, a partir desses questionamentos, a gente começou a pensar ações que poderiam fazer com que a gente vá, né? Nós precisamos ir até o leitor, mas também precisamos trazê-lo para esse espaço, para que ele se reconheça nesse local, né? Então, hoje a gente quer o quê? Que o leitor venha realmente para a gente trocar informação. A biblioteca ela precisa ser um espaço cultural. E por isso que a gente foi buscando algumas atividades, algumas ações. E quando você me fala que teve um lançamento de livro e foram 20 pessoas, isso não mudou muito ainda hoje. Né? A formação de público Até porque o público envolvido na literatura, ele é seleto. Nacional, ela é seleto. Um Almir Martins, Almir poeta. Já tentamos contato com ele. Que é o quadrinho que eu falei para vocês semana passada, eu tirei a moldura que pegou cupim. Esse é o que você tem. E com essa expressão toda, sabe que eu pintei um tempo, mas nunca pintei rosto porque não dava expressão. Que lindo, que lindo. Esse é de 1998, esse quadrinho. O teu primeiro quadro? Não? Que lindo, né? É que esse quadrinho sempre foi meu xodó. Então, semana passada eu tirei a moldura que pegou cupim
Aí até peguei e tirei todas as duas. Pode ver que ele por baixo é uma moldura nova. Que lindo. Perguntando, né, para a professora Lurdinha, né, que foi presidente da fundação, era presidente ou diretora? Presidente. Presidente. E o Arley foi secretário de cultura. Só de cultura ou cultura, Não, esporte? só de cultura. Ah, calma aí. Então já houve secretaria de cultura em outro momento? Só houve a separação na época do Dom Lurdinha, que foi a fundação cultural. E na do Beto, que foi secretaria, que teve o status de secretaria. Não, do Beto não, a do... A do Jais. Do Jais, que teve o status de secretaria. Até então, ou era vinculado à educação ou era vinculado ao turismo. Ao turismo. E a Arley, tu trabalhou vinculado ao turismo? À educação. À educação. Muito embora eu tenha trabalhado muito tempo no turismo, com o Jorjão, que também, pena que o homem morreu, porque também era um empreendedor cultural de... Às vezes no grito, mas saía. Na minha época, a biblioteca ela vivia praticamente isolada. Tá? Ela era uma sala da Secretaria Municipal de Educação, tá? Onde os alunos iam ali para pesquisar. Não existia um trabalho da biblioteca em torno de angariar leitores, nada. Tá? Então ela vivia ali isolada. Tá? Quando eu assumi é que eu comecei a ver a questão da literatura, fizemos a Feira do Livro, a gente começou a valorizar os próprios escritores, o Almir Martins. Eu comecei a trabalhar a questão da música também. No dia 5 de abril de 1994, nós fundamos a Associação Coral de Imbituba, que é essa associação que tem aí. Que realiza... Tudo surgiu em função dessa biblioteca. Por quê? Porque ali a gente começou a fundir a literatura, a arte, a cultura de uma forma geral, né? Porque a biblioteca é do nosso ambiente. Primeiro foi nas Torres. Primeiro foi ali nas Torres. Na torre onde hoje está em Macobras. Isso. Tá. Depois nós funcionamos ali onde era, também na outra torre, onde era o Atlético. Isso mais ou menos em que ano, na torre? 1993, 1993. Depois ela voltou para ali, né? Aí depois nós fomos para o Joaquim Ramos, porque aquilo ali entrou em reforma. Aí aquela briga, Prefeitura Municipal, Companhia Docas. Companhia Docas, tá? Porque na verdade foi política. O Gilberto do Porto apoiou o Cadir na convenção, o Cadir perdeu a convenção, o Gerônimo ganhou, e o Gerônimo passou a perna no Gilberto do Porto. Foi uma briga política. E esses méritos da questão a gente não sabe bem. Não, eu até conheço bem, porque eu me envolvia muito com política também. Tá? Aí nós fomos para o Joaquim Ramos. Do Joaquim Ramos nós viemos para ali, no prédio do Sena. Eu não trabalhei na biblioteca, eu fazia um trabalho, né, dentro da biblioteca, onde foi o espaço que me foi cedido, já que na escola não havia essa disponibilidade. Quando nós viemos para cá trabalhar, montar um projeto de leitura, não se tinha assim uma gama de alunos muito grande, então o aluno vinha para cá no contraturno, aquele aluno que queria. Tinha dia que nós atendíamos um aluno, tinha dia que vinham 10, 4, 5, dependia muito da vontade do pai, porque ele saía lá da escola do Basleme, Joaquim Ramos, para vir para cá, né? Então, mas eu achava bem gratificante. O dia que vinha apenas um aluno, eu achava bastante gratificante, né? Aquilo depois era falado na sala de aula, porque no outro turno eu dava aula, eu estava dentro da sala de aula, né? Então era bem gratificante. E o que eu via, eu vejo, depois que tu entrasses aqui, que tu veio para cá, o que eu achei interessante foi essa diferença, esse olhar, essa abertura. Essa abertura, essa diferença, fez a diferença. Passou a ser de uma diferença de tu ter qualquer pessoa, uma pessoa que está lá, que não tem muita utilidade na escola, vamos botar na biblioteca, que era bem assim, né? Aquele professor está readaptado, não tem aonde colocar, vamos colocar na biblioteca.
Muitos foram assim. Então hoje essa concepção mudou. Isso é muito bom, porque esse trabalho que hoje está sendo feito só vai engrandecer, só vai fazer com que a comunidade ganhe. Quem dos que passaram por aqui teria essa disponibilidade que tu estás tendo? E a visão. E essa visão aberta de essa escola. A profissão, né? De que tem que ser viva. Também. É a profissão, mas você é comprometida. A diferença está aí. Mas o que a gente quer é tornar essa biblioteca viva, notícia, que ela seja falada nessa cidade, né? E que ela, mesmo essa polêmica, mas que se movimente. Eu falei pro prefeito quando eu fui pedir. Fala de mim. Vamos tornar essa, né? Eu falei pro prefeito, olha. Tô dando a cara a tapa, mas é porque eu acredito que a gente precisa tornar isso mais vivo, deixar as pessoas curiosas. Que lugar é esse? Visível, que espaço é esse que está ali, né? E, claro, a ideia é que anualmente a gente troca essa fachada com uma nova obra de artista. E a ideia é que a gente só saia daqui quando a gente tiver a nossa sede própria. A Biblioteca Pública Municipal. Então ela não tinha vínculo com a Secretaria de Educação, porque não existia Secretaria de Educação. No município não existiam secretarias. Então começou na época do, se eu não me engano, o senhor Edevar de Araújo. Começou a biblioteca. Aí, mas era Biblioteca Pública Municipal, não existia. E eu então comecei na escola da Guaiúba, fui diretora lá 5 anos. Depois eu fui chamada para vir para cá, para Imbituba, né, para trabalhar na prefeitura. Então, nessa época que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com a educação e a saúde. Né? Então, eu trabalhava com as enfermeiras, das escolas, né? Então existiam. Aí comecei a trabalhar então fazia visita nos ambulatórios, levava remédio e também fazia visita nas escolas e tal. E a biblioteca ficava à parte. Ela só tinha vínculo com a prefeitura, não tinha nada assim com a minha parte, né? Então assim ela viu. Aí quando o Jerônimo assumiu, aí ele criou as secretarias. Aí eu fui a primeira secretária da educação nomeada, né? E aí foi criar, aí a biblioteca passou a pertencer à Secretaria da Educação. Mas era assim, nós éramos secretários, mas quem comandava era o prefeito. As bibliotecárias que tinham o poder de tudo, né? Menos de compra de livros. Tá? Então não compravam nenhum livro. Então, às vezes eram doados, como o livro que o Manuel lançou aqui, né, a história de Imbituba, vieram, parece, 200 exemplares para cá, para a biblioteca, que isso aí sumiu. Sim. A gente tem alguns aqui ainda. Então, e foi assim, depois foi mudando as bibliotecas, e nós então começamos, a primeira biblioteca pública foi nesta rua aqui, lá na esquina do restaurante Zoca, ali naquela esquina, foi o primeiro prédio da biblioteca pública. Depois ela veio para onde, meu Deus, nessa mesma rua aqui. E depois, então, ela passou para o CAI, ali a Torre Gêmea. Tinha um programa do governo federal que encaminhava esses livros para a Secretaria de Educação e lá parte desse acervo era destinado para cá. Mas na minha época já não vinha mais. Eu só obtive a informação porque assim que a gente entrou, a dona Lourdinha era presidente da Fundação Cultural. Aí a biblioteca já estava atrelada à fundação, né? E aí ela teve essa preocupação também de como fazer para adquirir os livros para a biblioteca, né? E que livros seriam esses? Então, a primeira preocupação dela na época foi em adquirir os livros que eram solicitados nas provas do vestibular, principalmente da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí era onde a gente já buscava esses títulos, né? Repassava para a Fundação Cultural e a Fundação Cultural comprava anualmente, né? Pelo menos os 4 anos, quase 5 anos que eu estive aqui, todos os anos esses livros eram comprados, né, e colocados à disposição dos estudantes para estudarem para o vestibular. Inclusive na época que a gente começou, se não me engano foi 2005,
a dona Lourdinha teve a preocupação de criar, inclusive, algumas regras, né, de empréstimos e estabelecer mais ou menos um regimento, né, de como que funcionava esse empréstimo, mas assim, era bastante utilizado. Nós tínhamos leitores, inclusive, até bem assíduos, assim, vamos dizer. E de ações que eu me lembro, assim, que foi bastante significativa, né, pelo menos na época que eu estive, foi os concursos literários que a Fundação Cultural promovia, né, e esses concursos literários envolvia todas as escolas da rede municipal, né, e aí a cada ano a gente fazia uma premiação diferenciada, existia um regulamento, né, normalmente eu sentava com a dona Lourdinha, a gente preparava esse regulamento para esse concurso, então tinha ano que o concurso literário era de poesias, tinha ano que era de redação, tinha ano que era de acróstico, enfim, cada ano tinha uma modalidade diferente dentro da literatura, né. Mas... É interessante a fala de vocês, a gente recorda que o tempo que a gente trabalha na prefeitura. Então a minha participação na biblioteca, ela teve assim algo que marcou bastante, que foram os hinos das escolas municipais e das creches, né, do município, os centros de educação infantil. Então a gente vinha para a biblioteca, fazia as pesquisas que eram os históricos das escolas, para poder fazer os hinos. Foram feitos 9 hinos, 10 hinos, né, no caso, porque eram 10 escolas, e parece que 12 ou 13 centros de educação infantis. Então, as composições foram feitas através de pesquisa aqui na biblioteca, de 2010 a 2011 e 12. E foi lançado esses hinos. Então a gente levava a proposta para as escolas, divulgando a biblioteca, para que os alunos viessem visitar, viessem pesquisar, viessem conhecer a biblioteca. Então, no meu tempo, foi o tempo do José Roberto Martins, que era o prefeito, e a secretária era a Leda. Com a chuva de granizo, dia 13 de julho, né, de 87. Eu acho que foi um período que ela ficou, não era aqui o local, né? Acho que era nas Torres Gêmeas. Eu acho que ela ficou um ano e meio até organizarem tudo. Eu acredito que na chuva de granizo, de 87. A gente recebe aqui na biblioteca hoje para conversar o artista Bruno Bachmann. O Bruno é artista desde quando eu entendo por gente. Eu já conheço o Bruno, para mim ele sempre foi artista, mas o Bruno começou com o seu trabalho de arte visual em 2008, é isso, Bruno? Fui numa exposição que eu fiz, eu já fazia uns desenhos, daí eu resolvi levar lá na Fundação Cultural. Daí eu consegui uma exposição lá, e daí eu fui levando a sério, assim. Na Fundação Cultural de? De Blumenau. Uhum. Eu pego muita inspiração, não é só de arte, assim, tanto que antes de entrar na faculdade de arte eu não era tão mergulhado no mundo da arte como sou hoje em dia. Mesmo assim, não é o único lugar onde eu buscaria minhas fontes, assim. Seria mais cinema, literatura, bastante. Por isso que eu gostei de vir pintar aqui, porque eu gosto muito de ler. Tem muito livro que eu faço ilustração dos livros que eu leio. Mesmo sem eles ter ilustração, eu faço pra mim daí. Geralmente é livros que nunca teria ilustração, daí eu vou lá, faço os desenhos e exponho também isso, já expus várias vezes. Trabalhar com as crianças é legal essa parte. Eu não vejo só filme cult, assim, eu gosto bastante de filmes meio blockbuster até às vezes, tipo, sei lá, Jogos Vorazes, ou Game of Thrones, é tudo coisa que eu vejo. Eu acho bem bom. Só que eu vejo cinema alternativo também, tipo, um dos diretores que eu mais gosto é o Michael Haneke, eu acho que é assim que fala. Ele fez A Fita Branca, uns filmes são bem pesados os filmes dele. Como que funcionava essa atividade lá no Museu Victor Meirelles? Por que isso é tão importante, né? Alguém que já vivenciou essa atividade. Ela foi um estágio que eu fiz de 2 anos, mas que eu gostei muito. E principalmente foi lá que eu tive contato com todos os tipos de escola, assim, desde criança até adolescente e adultos, assim. E recebia todo dia alunos e a gente falava sobre o Victor Meirelles, e o museu lá é dividido com a arte clássica dele lá em cima, neoclássico, como eles chamam, e embaixo era de arte contemporânea. Então era um choque, assim, de estilos quase. Lá embaixo era uma coisa e lá em cima... Então isso pra mim foi muito importante, essa parte. De fazer, não fazer comparação, mas ver como mudou uma arte da outra, assim. Essa parte pra mim foi bem
E também relembrar um monte de história do Brasil que eu já tinha esquecido, não lembrava quase muita coisa da escola. E os quadros do Vitor Meirelles me esclareceram de novo um monte de coisa. Batalha dos Guararapes, não sei, vários quadros assim dele que são pinturas históricas que eu já tinha visto nos livros de história geralmente, não em artes, né? A gente vê mais em história do que em artes, o Vitor Meirelles. E isso foi bem legal pra mim lá. A questão dele fazer muito esboço também, que lá tem esboço dele exposto, que é uma coisa que eles não davam muito valor. Faz bastante esboço também, né? Daí eu fiz, aqui pra esse trabalho aqui eu fiz um monte também. Eu vou botar uns aí pra vocês verem. Vamos lá. Então esse negócio do esboço dele foi uma coisa que pesou bastante pra mim. Porque na época dele eles jogavam fora ou não davam muita bola. E hoje em dia é considerado uma obra de arte lá, parte, né? Essa questão dos esboços aqui foram bem bacanas, né, Bruno? Porque eu fui passando por Bruno uma série de referências de elementos da cidade. Tanto de leitores daqui tanto de leitores da biblioteca, dos eventos realizados na biblioteca, como de elementos que são importantes, como o imbé, né, o butiá, o aipim, a baleia, o mar, o pescador, enfim, o agricultor rural também. Então, as rendeiras a gente chegou a comentar também, o pessoal que trabalha com palha, enfim, os açorianos, os indígenas em especial. Ah, ele quer que mostre. Opa, pessoa desligada, né? E a partir desse contato que a gente teve, acho que eu fiquei uma ou 2 semanas te perturbando. Foi uma semana, a gente começou a conversar. Uma semana só? Então, até conseguir convencer o Bruno, né? Eu também precisava ter algum material, algum elemento para poder mostrar, tanto para o governo de Imbituba, quanto para os secretários de Turismo, Esporte e Cultura, de que o Bruno daria conta de executar esse serviço, né? A Janete ficava bastante preocupada. Ai, será que vai dar? Será que vai dar? Olha, vai dar, vai dar. Eu nem pensava diferente que não fosse. Talvez por já confiar bastante no trabalho do Bruno e por saber que quando a pessoa está envolvida e isso já faz parte do contexto dela, eu acredito que seja muito mais fácil você passar essas relações para a tela, para o trabalho, né? Quando você já tem um traço bem definido. Acho isso importante. Não que tem que ter sempre o mesmo traço, né? Eu acho que as pessoas podem mudar também. E, enfim, o Bruno foi trazendo alguns desses elementos, como a baleia, né? Algumas imagens eu peguei da internet mesmo, outras a Glaucia me mandava. Essa daqui, né, que até o secretário falou pra mim, essa barbatana tem que ser mais pra cima. Aí eu, opa, não, mais pra baixo. Era mais aqui assim, ó, sei. Não tá certo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu penso, gente, aí a gente entra numa questão crucial pra arte, né? Como que eu digo pro artista que a barbatana tem que ser mais pro meio e ela não pode ser no lugar que ele colocou? Porque isso aqui é uma obra de arte. Então como que a gente trabalha essa relação do que é real, do que é concreto, com o que é arte, né? E de não interferir no trabalho do artista. Quem procura construir uma linguagem pictórica que trabalhe com os sentidos, os sentimentos e as imagens. Tem inspiração na literatura, cinema, desenhos animados e música. Cria personagens que vão se modificando e aparecendo aos poucos e podem ser vistos em mais de uma obra. Criando assim uma narrativa que faz uma conversa aparentemente desconexa. A gente tem alguns desses personagens aqui na nossa fachada agora? Ou ainda não temos nenhum deles? Teria um pouco nos seres humanos que eu estou fazendo ali. Que é uma mistura das referências que eu pego da biblioteca junto com os que eu já tenho. Esse aqui não tem referência nenhuma, ele deve ter, né? Só que eu só não lembro. Mas eu inventei ele assim, vamos supor, da minha cabeça. Já esse daqui já é... Eu peguei de uma foto de um cantor de uma banda que eu gosto. Que banda que é? É Mac DeMarco. Ele é bem jogadão assim. Só que é bem diferente, daí tu vê... É legal trabalhar com referência, eu gosto. Na época eu não gostava muito, eu gostava mais de inventar, vamos dizer, né? Eu até quando o Bruno me mostrou esse desenho, eu fiquei, ele é bem assustador. Esse vai chocar na fachada. Porque esse é um pontapé inicial, Bruno, só pra te sacar a importância que tem esse trabalho, não só pra biblioteca, mas pra cidade num todo, quanto ele vai abranger, né? A gente tem o Bruno aqui, a gente teve todo um apoio da equipe do governo de Imbituba, que é da CEAP. Muitos trancos e barrancos, né, Janete? Oh, meu Deus! Não é fácil. Quando a gente quer usar e quer fazer algo novo, a gente também tem que arcar com tudo que isso envolve, né?
Mas sempre muitas pessoas colaborando, não só dessa forma, todo o pessoal da comunicação da prefeitura que também ajudou, que acreditou, que não questionou muito o que vinha por aí, simplesmente foi fazendo, isso foi muito legal. E acho que isso é bacana, né, Janete? Um pouco de confiança aí no trabalho também que a gente vem desenvolvendo, né? Esses períodos agora. Enfim, agradecer. Não sei se tu quer falar alguma coisa. Não, só Depois tu corta também. bastante coisa dessa, tá? Por favor. Só agradecer também quem veio e seria isso. Quem tiver mais pergunta pode fazer também. Ei, bom.